Amém, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Oh Deus, nós não temos, senão, Pai, nenhum filete de luz neste mundo. Nós estaremos na mais completa trevas se dependêssemos das nossas próprias mentes ou da mente de qualquer homem, Deus. Não há nenhuma, senão, Pai, sabedoria. Tua palavra diz que como o mundo, pela sua própria sabedoria, não te conheceu, então tu salva a igreja pela loucura da pregação. Que nós possamos, senão, Pai, ser levados a realmente, senão, Pai, olhar não um livro, não, senão, Pai, algumas histórias, não algumas máximas, mas quando olhamos para a Tua palavra, senão, Pai, tenhamos realmente um coração que arde por estar olhando para a Tua mente. Oh Deus, Tua mente infinita foi revelada a nós em Teu Filho. Oh Deus, dentro das limites, mesmo que uma criatura no céu tem de conhecer, senão, Pai, oh Deus, como uma criatura finita, a Tua mente infinita. Que nós possamos, senão, Pai, tudo que é possível conhecermos e crescermos neste mundo, possamos agarrar, aproveitar, aplicar a verdade a nós mesmos, senão, Pai, como vimos no início deste culto, cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho. Cada um, senão, Pai, tem que fazer aplicações seguras, diretas, cortantes, aquelas coisas particulares da nossa própria vida. Podemos, senão, Pai, dizer que todos igualmente precisam disso, porque como ovelhas todos nós nos desviamos, mas como cada um se desviou pelo seu próprio caminho, senão, Pai, há algo, senão, Pai, único e específico em nós, sobre o pecado, Senhor Deus, sobre o horror do pecado que nós conhecemos, que não conhecemos sobre mais ninguém. Então, Senhor Pai, que nós venhamos realmente aplicar ao nosso próprio coração, ao nosso próprio caso, Senhor Pai, e Tu possa revelar, Senhor Pai, mais do que podemos ver, porque, Senhor Pai, nós sabemos que há cantos escuros no coração, onde o engano costuma se esconder. Ilumina, Deus, mostre, e nós não temos por que pedir como Davi, mostra se há algum caminho mau, se nós só queremos saber para depois continuar com esse caminho lá, Senhor Deus, em nossos corações. Que nós possamos colocar à morte, Senhor Pai, tudo aquilo, Deus, que Te desonra em nossas vidas, porque esse é o nosso chamado, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós olhamos a vida de Naamã, né? E eu diria que nós estamos olhando para a graça, não é? O evangelho da graça no caso de Naamã, que eu disse ser uma das passagens que mais engloba todas as coisas que compõem o chamado verdadeiro, a transformação, e expõe aquilo que é falso no meio da igreja, e expõe o cristianismo meramente nominal, e fala sobre a verdadeira transformação, de tal maneira que nós podemos ter uma visão clara do evangelho e clara sobre nós mesmos. E poucos lugares no Velho Testamento você vai ter tanta riqueza como aqui. Então eu queria começar lendo 2 Reis 5, 2 e 3, que a gente já leu hoje, e aí pular tudo que a gente leu até o 14, e a partir do 15 até o 27, que é a segunda parte. A gente vai dividir isso em 3 coisas, né? Em 3 partes. Então diz assim aqui: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa, capturada, uma menina que ficou sendo serva da mulher de Naamã. E disse essa menina à sua senhora, essa menina que foi escravizada, né? Antes o meu senhor, que é Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. E aí depois nós continuamos a partir do 15, que diz: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Parte disso nós meditamos hoje de manhã, né? Agora pois peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que eu não vou aceitar. E instou com ele para que aceitasse, mas Eliseu recusou. E disse Naamã: se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, né? Senão ao Senhor Deus de Israel. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, aqui é Yahvé, não é? Esse segundo Senhor aqui, quando o meu Senhor, o rei
da Síria, entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom quando o rei se curvasse. Quando assim me curvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele disse: vai-te em paz. E foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa que ele trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer a você algo. Eis que agora mesmo, depois que você saiu, vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou em casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, Eliseu, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi a lugar nenhum, nem em uma parte, nem em outra. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu ele de diante dele completamente leproso, branco como a neve. Então de manhã nós começamos a olhar para Naamã com olhos buscadores do Evangelho, como isso nos aponta tão bem. E eu disse que Naamã era uma das pessoas mais improváveis em toda a Bíblia de ser chamado por Deus, de ser regenerado por Deus, onde ele nasceu, como ele vivia. Ninguém diria durante os anos de Naamã que um dia ele seria chamado por Deus, seria regenerado e seria alguém pertencente ao povo de Deus. Ele era sofisticado, a gente viu, ele era extremamente bem sucedido, riquíssimo. Ninguém que ele conhecia, nenhuma pessoa inteligente que ele conhecia, ninguém da elite, ninguém do topo tinha nada a respeito de Deus para dizer para ele. Ninguém que ele conheceu, que ele viveu, nenhum dos seus valores diria que havia qualquer relevância no Deus de Israel, no Deus da Bíblia. Ninguém enxergaria nenhuma relevância em Deus. Então ele era o típico homem ocidental do humanismo secular, o tipo homem que até está nas igrejas, que quer fazer Deus relevante para o mundo, assim, sabe? E sofisticado, bem sucedido. E no entanto a gente viu de manhã que Naamã é levado por Deus a uma busca verdadeira e é convertido. E é incrível. E nós, ao examinarmos isso, vemos que realmente nós pregamos para o mundo a verdade, o Evangelho, e Deus pode chamar os mais improváveis, e nós não temos nada com isso. Nossa responsabilidade é só pregar o Evangelho. E nós analisamos por que ele começou a ser, o que Deus fez para fazer dele um buscador verdadeiro, já que vimos que inicialmente ele não era um verdadeiro buscador. Ele trouxe a sua visão de mundo, sua visão de Deus, quando se dirigiu para ali, como Deus realmente o transformou. E para olharmos para a segunda parte da história, nós vamos rapidamente recapitular alguma coisa e vamos continuar. Como eu disse, eu quero fazer isso em 3 vezes, mas ainda vamos voltar no domingo que vem a essa história de alguma forma. Então, a gente pode dizer que a gente teve 2 capítulos na primeira parte. Os primeiros 14 versos
Dois pontos básicos. Apesar de a gente viu muita coisa, né? Ficamos bastante tempo olhando o texto, mas num resumo bem resumido, né? A gente pode dividir tudo em duas partes. A primeira parte foi, como a gente já mencionou, que Naamã era o supremo comandante militar dos exércitos da Síria, não é? Então ele era rico, mas ele era reconhecido como herói, porque você pode ser rico, mas não ser popular, não ser conhecido, né? Mas todo mundo conhecia ele. Ele era rico, popular, bem sucedido, mas ele também era valente, não é? Ele era visto como alguém que você queria ser como ele, uma pessoa destemida, popular, inteligente, riquíssimo, que venceu, não é? Mas apesar de tudo que o mundo poderia dar, ele era leproso. A gente olhou calmamente a respeito disso. Sempre há um mais, não é? Não importa. Eu até disse que os gregos têm um estilo que é a tragédia, não é? Porque a vida é trágica, porque sempre, não importa que você deposite suas confianças, sempre haverá um momento que aquilo vai ser derrubado. É inevitável, não é? A vida é trágica. Não importa o quanto você se proteja, o quanto você acha que você fez todas as coisas como devia fazer. Então ele tinha uma doença degenerativa, ou seja, que levaria ele à morte fatalmente, e ele estava literalmente se desfazendo, não é? Então, embora ele tivesse tudo que o mundo pudesse dar, tudo que uma vida de sucesso pudesse ser compreendida, ele tinha, e apesar disso, o mundo não podia ajudá-lo. Há um problema fatal na vida, não é? Que o mundo não pode ajudar, naquilo que na verdade nos mata, naquilo que na verdade lá em nossas vidas destrói todas as confianças que nós colocamos em todas as coisas. E ele acaba indo para Israel em busca de cura, buscando o Deus de Israel, não ainda com um coração correto. E esse é o primeiro ponto, e a primeira mensagem da primeira parte que nós vimos hoje de manhã, porque este é um dos principais pontos da Bíblia sobre todos nós, não é? Você e eu fomos condicionados a acreditar que se você tem algum problema, e todos nós temos problemas, os problemas vêm de alguém, ou de alguma circunstância, ou de algum trauma. É óbvio que é algo que alguém fez a nós, e a solução para esses problemas você pode encontrar dentro de si. Você vai ter que olhar para dentro de você para encontrar recursos, vai ter que olhar, fazer terapia, encontrar as maneiras de dentro de você há um potencial para lidar com todos os problemas, porque esses problemas vieram de fora de você, vieram do mundo, da sociedade, das injustiças, dos parentes, das pessoas próximas, das pessoas distantes, dos governos. Eles vieram de fora. E nas últimas décadas nós somos saturados em filmes, música, em peça, em livros. Você tem problemas, mas você pode lidar com isso. Esses problemas vieram para você, de fora, por todos os eventos da sua vida, o que as pessoas te causaram, o que a sociedade te causou, e você tem tudo que precisa dentro de si mesmo para lidar com isso. E muitas pessoas vão se prontificar a ajudar você a descobrir as maneiras internas tuas, o potencial que você já tem de lidar com isso. Você só precisa olhar para dentro. Você precisa se aprofundar no seu ser para encontrar que esses problemas vieram de algum lugar fora de você. Então, com aquilo que você tem dentro de você, você lidar com essas coisas. A Bíblia diz exatamente o oposto. Como as pessoas conseguem misturar a palavra de Deus e o humanismo secular só mostra o grau de maldade e de cegueira que o pecado traz. Porque a Bíblia não diz algo que é diferente, diz exatamente o oposto disso. A Bíblia diz que exatamente o oposto. Os problemas não vêm de fora, vêm de você mesmo, da tua alma, do teu coração. Vem não de uma parte periférica do que você é, mas vem do centro, vem do seu coração, daquilo que está na verdade comandando vontade,
afeições, desejos, prazeres. Lá está o problema, na fonte da tua vida. Não podia ser mais interno do que é. E a solução não tem nenhuma relação com você. Você é a fonte dos problemas. Todos os problemas estão dentro de você. E é óbvio que você pode dizer que não, porque você enfrenta 1000 dificuldades, mas você vê, Paulo pode olhar para uma dificuldade gigante e dizer leve e momentânea. Você não pode dizer isso. Por quê? Porque é um problema dentro de você. O problema não é o que estava acontecendo. Você não acha que ela é leve e momentânea, porque dentro de você tem algo que acreditava em coisas que fazem aquilo totalmente esmagador. Então, todos esses problemas vêm do seu próprio coração, que está desordenado pelo pecado, que está com seus valores trocados, que é centrado em você mesmo. E coração não das emoções, né? Porque o coração na Bíblia é aonde as afeições brotam, mas ele controla também a vontade, os prazeres, o que eu quero, não é? Então a única solução é ir para fora de você e obter uma intervenção toda poderosa, mais poderosa que uma força operante no mundo, que é o pecado, e vir de fora e agir em você. E a menos que você seja levado a ver meus problemas vem de fora e a solução está dentro, a menos que você seja levado a trocar essa ideia de que teus problemas vêm de fora, vêm das pessoas, vêm dos relacionamentos, vêm da igreja, vêm do mundo, vêm do seu trabalho, e que a solução está dentro, a menos que você troque isso para meus problemas vêm de dentro de mim, e o problema com o mundo sou eu, e o problema na minha vida sou eu mesmo, e eu preciso ir para fora para encontrar a solução, porque não há nenhuma solução dentro de mim. Então você nunca pode ser um cristão verdadeiro, nunca pode ter se tornado uma nova criatura. Você não pode, na verdade, ter encontrado e estar em comunhão com Deus verdadeira. Você tem que ter sido levado por Deus a ver este fato, a aceitá-lo como verdadeiro e humildemente se prostrar vendo a sua total incapacidade. Agora, a segunda parte do capítulo, pode-se dizer o segundo capítulo, né, daquilo que a gente viu de manhã, né, a gente viu o capítulo 1, e o segundo capítulo daquela parte foi quando Naamã chega a Israel. Ele tem consigo uma carta do seu rei, como a gente viu, gastou tempo, e tem 1 tonelada de dinheiro, e uma disposição para fazer qualquer ação de bravura, qualquer esforço, tanto de valentia, quanto de gastos, de riqueza, porque ele esperava que teria que comprar sua cura de Deus, que teria que mostrar o seu valor, teria que mostrar que ele era uma pessoa de valor, íntegra, moralmente, que merecia algo de Deus. E ele teria que ganhar, então, de alguma forma, a sua cura, ganhar sua salvação, não é? Ele teria que merecer, de alguma forma, em algum ponto, ele tinha que merecer aquilo, ele tinha que se diferenciar de quem não merece. Eu já disse isso aqui várias vezes, que mesmo meio da igreja, a gente pergunta assim: por que você foi salvo e seu irmão não? E o vizinho não? E aquela outra pessoa, aquele estranho não? E a pessoa diz: porque eu aceitei Jesus e ele não. E você continua fazendo as perguntas, e essa pessoa acaba se mostrando que ela é um Naamã antigo. Ela vai acabar dizendo que ela foi salva porque ela fez coisas que mereceram ser salvas, e as pessoas perdidas fizeram coisas que mereceram elas serem perdidas. Porque você vai perguntando e diz: não, porque eu aceitei Jesus. Então, por que você aceitou e ela não? Porque eu ouvi a palavra de Deus. Mas por que você ouviu e ela não? Porque eu tive um coração mais inclinado para Deus do que ela. Tá. E por que você teve esse coração mais inclinado? Porque eu fui mais humilde. Tá vendo? Ele vai ser salvo pelas virtudes dele. Eu fui mais humilde, ele era mais orgulhoso. Eu admiti, ele não admitiu.
eu fui mais virtuoso do que ele. No final eu fui salvo porque Deus descobriu que havia uma coisa em mim que merecia ser salva. E sempre que nós colocamos o que a gente faz como a última coisa, ou seja, a coisa que determinou a nossa salvação, a gente tem que colocar entre nós e os perdidos algo de valor que fez nós merecermos. Agora, se o que a gente faz, e a gente faz, é penúltimo, ou seja, é resultado do que Deus fez graciosamente, então a gente nunca vai ter uma explicação, é porque eu era melhor do que aquele que se perdeu. Então, quando ele chega ao profeta Eliseu, Eliseu diz: se você quer a cura de Deus, tudo que você tem que fazer é ir até o Rio Jordão e se lavar 7 vezes. E Naamã, como a gente viu, ficou furioso. Ficou furioso porque aquilo ia contra todas as ideias que ele tinha de Deus, da vida, do valor. Por que ele está furioso? Pela mesma razão que as pessoas ficam furiosas com o Evangelho. Pela mesma razão que o Evangelho é um escândalo. Pela mesma razão que o Evangelho é uma loucura, é ofensivo para o homem. Como é que algo de graça pode ser ofensivo? Você vê que ele não vai de primeiro e diz: pular no rio, agora, maravilha. Depois ele vai. Ele está furioso porque diz: esse Deus não tem padrões. Nós, na segunda parte do que vimos de manhã, nos concentramos nisso. Eu estou pronto para fazer o que ele quiser. Estou pronto para ganhar. Eu estou pronto para aceitar. Estou pronto para comprar. Eu sou homem de recursos. Eu trouxe 1 tonelada de dinheiro. E eu sou um homem de moralidade. Eu sou homem de caráter. Eu sou homem de habilidades incríveis. Eu tenho uma mente bem equipada e treinada. Eu estou pronto para fazer algo pela minha cura. Só ir ao Rio Jordão e se lavar, isso qualquer um pode fazer. Nada do que eu tenho de valor está em jogo aí. Uma criança pode fazer isso, qualquer um pode fazer. Eu e o maior ralé lá da Síria pode fazer o que ele está dizendo. Eu e uma criança pode fazer isso. Não é possível que nenhuma das coisas boas que eu tenha faça qualquer diferente. Deus não tem padrões. E quero dizer, um sacerdote e alguém que se prostitui está no mesmo nível. Deus não tem um padrão de dizer: não, isso aqui está melhor, esse está pior. A pessoa boa e a pessoa má, Deus não tem um padrão para diferenciá-las. E o que é tão humilhante no que Eliseu pede que ele faça é que a única maneira dele conseguir o que ele precisa era mudar totalmente a maneira com que ele pensa sobre a vida. É que haja uma mudança completa nele, uma mudança fora daquilo que o ser humano é em si mesmo, centrado em si mesmo, de tal maneira que as doutrinas da graça são um problema no mundo e na igreja, porque ela exige uma mudança completa de como nós nascemos no mundo. É como nós fomos ensinados. Nós nascemos achando que nós somos importantes, que nós temos capacidades, que nós somos livres, que nós podemos fazer coisas. Por isso que a Bíblia toda está dizendo, sabe, Paulo, depois de falar todo o Evangelho, diz: quem primeiro deu a ele para depois receber. Essa insistência, não é, em todos os livros da Bíblia, é porque isso define o homem. Ele precisa aprender que esse Deus de Israel só salva gratuitamente e soberanamente. Ninguém pode merecer o que Deus faz, ou o que Deus dá. Ninguém ganha o que Deus dá. Todos ficam aquém, não é? Como Paulo diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e todos estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Mas para que ele aprendesse isso, aquele homem que ganhou tudo na concepção dele, com o seu valor, com a sua mente, com as suas capacidades, num campo de batalha, ele tem que ir como um humilde pecador, reconhecendo que nele não há bem algum, que tudo que ele era e tinha não podia fazer nada para os problemas que ele na verdade tinha. Significava que ele não só conseguiu sua
Naamã não só conseguiu a cura do seu corpo, não é? Nessa história, mas teve que repensar completamente a maneira como ele entendia a vida e a realidade espiritual. Você vê que quando você fala sobre um evangelho centrado no homem, na liberdade do homem, nas capacidades do homem, no valor do homem, não é um escândalo para o mundo. Não, não, não. A cruz é um escândalo. Isso não é um escândalo. E eu tinha um pastor, né, que eu conheci há tempo atrás, e ele dizia: a única maneira de se tornar um cristão é esta: tudo que você precisa é necessidade, tudo que você precisa é nada, mas a maioria dos homens jamais vão ter isso, porque o ego é enorme. E se um homem vai ter nada e ser nada, então alguém vai ter que fazer uma mudança muito radical no que o homem é. A ideia dos homens, de todas as coisas, é exatamente o oposto disso. Um dos hits da Whitney Houston era o quê? Eu descobri o maior amor de todos. E o maior amor de todos, ela canta, é amar a si mesmo. É isso. Isso é natural, não é? Amar a si mesmo, autoestima, se ver na maior luz, e, enfim, o que ele quer dizer é que Naamã chegou dizendo: eu tenho muito a oferecer, eu tenho a carta do rei, e nós vimos como o rei de Israel falou: olha, os profetas aqui são diferentes, eles não são como todos os profetas em todos os lugares em que o profeta e Deus se ajeita com a cultura e com o rei. Aqui não, esse Deus é verdadeiro, ele tem a sua mente, e ele dirige todas as coisas conforme a vontade dele. Ele que julga a gente não julga o que ele faz. Os profetas aqui, é o único lugar no mundo, Israel, que os profetas falam contra o rei, eles falam contra todo mundo, eles expõem todo mundo. Mas Naamã chegou dizendo: eu tenho muito a oferecer, eu tenho muitas coisas a fazer. Nós não temos como resumir realmente tudo que foi dito pela manhã, né? Então ele teve que aprender que ele não tinha nada, que ele tinha que vir com nada e dizer: eu não sou diferente da pessoa mais baixa da sociedade, e eu preciso de uma salvação que Deus faz se quiser, pela sua graça. Eu não tenho nada para trazer nas minhas mãos, mas ele trouxe muitas coisas, né? A princípio. E é isso que esse pastor que eu estava falando estava dizendo: tudo que o homem precisa é nada, mas isso é o que o homem não tem. Ele tem muitas coisas, ele acha que Deus precisa de muitas coisas que ele tem uma mente, ele tem mãos, ele é sábio, ele tem valor, enfim, quando ele não teve nada, Naamã, ele não só foi curado, mas algo aconteceu dentro. Ele encontrou o verdadeiro Deus, e ele foi convertido. E nós falamos que uma das razões pelas quais estamos olhando para Naamã, é que se você mora no Rio, em São Paulo, em Nova York, em Londres, em Paris, em todas as cidades grandes e pequenas do Ocidente, Deus, é óbvio, não é relevante. O homem é tudo, não é? E se você quer fazer Deus relevante, você vai ter que mudar Deus num ídolo que se encaixe naquilo que o homem é. Então a pergunta é: depois de tudo que a gente viu hoje de manhã, você realmente encontrou Deus? Foi encontrado por Ele? Se você diz: bem, eu estou aqui, não estou num culto, estou na igreja, eu sou um membro, eu frequento a igreja, sim, mas é sobre isso que a segunda parte da história vai dizer, vai falar. É sobre isso que essa parte da história, a gente até gostaria que a história tivesse acabado no versículo 14, né? Naamã, que era pagão, que não conhecia nada sobre Deus e a Bíblia, que não tinha absolutamente nenhum, o que você pode chamar de background religioso, ou background bíblico, pelo menos quando se trata daquilo que a Bíblia diz, ele é regenerado e convertido. Ele tem uma mudança de coração já
nessa história, para Deus mostrar exatamente, de maneira completa, o que o Evangelho é e que situação o homem está. Já Geazi, que vive com o profeta, ele está ouvindo tudo que Eliseu diz, está vendo tudo que Eliseu faz, tudo que Deus falou e fez através de Eliseu, que é o profeta que fez mais coisas incríveis até Jesus chegar ao mundo. Ele é um aprendiz, é um discípulo, que vive no coração, não de Israel, que era o povo de Deus simplesmente, mas no coração do verdadeiro ensinamento, que havia muitos desvios em Israel, mas não em Eliseu. Ele estava com quem pregava a verdade, ele estava ouvindo os sermões certos, e conhecia a palavra de Deus. Perto de Naamã, ele podia dizer que conhecia de cor e salteado, e não há nenhuma mudança no coração dele. Ele não é uma nova criatura, e quando acabar a história, ele ainda não vai ser. Naamã encontra Deus sem background anterior, bíblico, religioso. Já Geazi perde Deus com todo o background que ele tinha, com todas as coisas que ele aprendeu e ouviu Eliseu falar a respeito de Deus, como por exemplo você pode ouvir em Jardim da Luz durante tanto tempo. Então, como você sabe que não está perdendo Deus? Você vê que simplesmente ser igual ao Geazi, viver ali, participar de cada oração de Eliseu, de cada pregação de Eliseu, de cada missão da vida de Eliseu, de ver Deus fazer cada coisa na vida de Eliseu, isso não diz nada que alguém é uma nova criatura, não é? Como você sabe então que você está experimentando aquilo que Naamã experimentou, e não é essa pessoa mergulhada com um background bíblico enorme, mas não é uma nova criatura como Geazi, não é? É isso que vamos examinar, é sobre isso que a segunda parte diz. Então, primeiro, vamos olhar para as marcas de um homem que encontrou Deus. Esse é Naamã. Em segundo lugar, vamos olhar para as marcas de um homem que, apesar de todo o seu background bíblico, não é? A gente hoje pode dizer assim, de todo o background de conhecer o verdadeiro Deus através de ensinamentos, perdeu Deus, não tinha Deus. Esse é Geazi, não é? Em terceiro lugar, nós vamos diremos como você pode ter certeza que encontrou esse Deus e jamais o perde. E então as marcas de um homem que encontrou Deus estão nesses versos de 15 a 18. No versículo 14, Naamã obteve sua cura. Então ele retorna. Ele retorna, queridos. Aqui estão, eu diria, a gente sempre tem que limitar as coisas, né? 3 marcas do homem que realmente encontrou o Deus vivo, que é mostrada para nós nessa história. Primeiro, ele teve uma mudança em sua mente. Ele não pensa mais como pensava antes. Eu disse que o humanismo secular diz exatamente o oposto da verdade de Deus. Como é que as pessoas podem misturar as coisas? É óbvio que não houve uma mudança em sua mente. Ela quer algumas coisas, sentiu algumas coisas, tem algumas necessidades, abraça 2 coisas assim opostas, tenta misturá-las. Ele não pode largar o pensamento antigo, então ele traz com ele, e ele começa a olhar para tudo que Deus diz e para o que a palavra de Deus diz, julgando com a sua mente. Então ele vive nessa distopia assim. Então a Bíblia diz, então Naamã e todos os seus assistentes voltaram ao homem de Deus, que é Eliseu, e ele ficou diante dele. Então esse é Eliseu, e disse: agora eu sei que há Deus, que não há nenhum Deus em nenhuma parte do mundo, exceto o Deus de Israel. Nós tocamos nesse assunto pela manhã. Se Naamã tivesse voltado e dito: agora eu sei que Deus é o mais poderoso entre todos os deuses, você veria que ele não entendeu as coisas. Não era difícil para um homem naquela época,
que acreditava em um monte de deuses, a acreditar em mais um Deus que seria juntado aos outros deuses. Como às vezes você acha que a tua senso de identidade vai vir do seu dinheiro e de Deus, está vendo? É fácil você misturar dos deuses e conviver com isso. Não, esse aqui é maior, mas esse aqui é Deus, está me dando a minha identidade. É fácil, seria fácil para Naamã colocar Deus e dizer assim: esse Deus é o maior de todos. Se Naamã tivesse voltado e dito: agora eu sei que o seu Deus é o mais poderoso de todos os deuses, eu sei que o teu Deus é o único que pode curar qualquer coisa que outro Deus já não pode mais curar, isso não teria significado nenhuma mudança em sua visão de mundo, em sua visão da alma humana, em sua visão do que o ser humano é, uma visão do seu próprio coração. Seu mapa mental teria continuado o mesmo mapa que ele usava antes, sabe, seu mapa mental de moralidade. E porque naquela época todos eram o quê? Plurais fora de Israel, todos acreditavam em muitos deuses. Todo mundo acreditava que não havia um único Deus verdadeiro, que você tem uma margem, que você pode abraçar uma coisa, outra e outra. Aqui a gente vive algo mais distópico ainda. As pessoas abraçam duas coisas que dizem o oposto e tentam misturar elas. Então havia muitos deuses, muitas crenças, como há hoje. A pessoa pensa que ela pode ser realmente cristão com as ideias dela, misturar as ideias delas e as de Deus, e aí pode em alguns momentos da vida ser guiado pela sua mente e outras pela mente de Deus. Isso, você vê, não gerou nenhuma mudança na mente, no mapa mental da pessoa, ela só acrescentou Deus ao seu panteão. Então cada nação, cada cidade, cada região naqueles dias tinha seu próprio Deus, era plural, muito a cara do Ocidente hoje. Cada um tem sua verdade, cada um. Por quê? Porque tem Deus, ele existe, mas eu também tenho as minhas ideias, e nem sempre as ideias de Deus são as melhores. E o humanismo secular tem as suas ideias, a gente pode dar uma misturada aí nas coisas. Naamã voltou e não disse: seu Deus é melhor que o meu Deus, ou mais poderoso que o meu Deus. Ele viu a diferença radical da graça. Ele viu que não existia nada como o Deus da graça, e nos outros deuses não havia nenhuma diferença, porque é óbvio, eles eram a exteriorizar o que a cultura pensava, o que o homem natural já pensa. Eram realmente deuses feitos pela mente humana. Ele viu a diferença radical, ele viu como esse Deus verdadeiro, que não é servido por mãos humanas, não pode, você jamais pode, diante dele, você e o pior não estão em situações diferentes. Não porque ele tem um padrão muito baixo, mas porque o padrão dele é tão alto que a diferença entre você e o pior é insignificante. E se ele tivesse dito isso, ele não teria significado, isso não teria significado para nós uma mudança em sua mente, uma transformação. E ele estava então pensando no seu regresso do Rio Jordão. Isso não é apenas um milagre, isso não é apenas uma cura que um Deus mais poderoso pode fazer, é uma nova forma de pensar sobre a vida, é uma nova forma de pensar sobre mim mesmo, é uma nova forma de pensar sobre todas as coisas. O Deus da graça é uma nova forma de pensar sobre a natureza humana, sobre sua suposta ideia de valor, de estar em patamares mais elevados, em como eu julgava as coisas, eu e os outros, pelas minhas conquistas, e como eu podia levar esse pensamento para os outros deuses, porque eles eram um eco da nossa cultura. Então ele volta e diz: não há outro Deus além do Deus verdadeiro. Há apenas um Deus,
Um Deus que não se encaixa com nenhuma cultura e com nenhum coração natural humano. Nenhum. Todos eles estão voltados para Ele mesmo e acham que podem coisas, que merecem coisas, que podem oferecer algo a Deus. Aliás, nós somos totalmente assim, não é? Uma sociedade não podia ser mais parecida com aquela. Em cada cidade grande do Ocidente isso fica mais à mostra, mas em todos os lugares. Então essa afirmação é tão escandalosa agora quando era na época dele, não é? Esse é o primeiro ponto, não é? É por isso que fora da igreja e na igreja você vai ver muitas pessoas dizendo: eu não posso conceber quando olha para alguma doutrina. Eles realmente não, o seu mapa mental não foi mudado, não houve uma transformação, não é? Então não pense no encontro com Deus como uma questão de emoção ou experiência mística num culto ou em algum momento da vida. Muitas pessoas, quando pensam: sim, encontrar Deus, eu encontrei Deus, eu senti algo, eu experimentei algo, e a verdade é que seus sentimentos nunca mudarão em afeições verdadeiramente compatíveis, a não ser que seu coração mude. E seu coração nunca vai mudar a menos que sua mente mude, a menos que tudo o que você era em si mesmo e como você nasceu seja mudado. Seu coração não é essencialmente, de acordo com a Bíblia, o assento das suas emoções. Ele é mais do que isso, ele é o assento das suas confianças. Seu coração determina no que você confia, determina no que você acredita, determina no que você busca. As buscas do homem não são superficiais, são profundas, porque o coração dele, o coração natural dele, é que está determinando suas escolhas. A Bíblia diz que todos estão indo na mesma direção. Todos, não é porque você vê, aprenderam com os outros, é porque todos amam as trevas. Isso essencialmente determina o curso de todo o seu pensamento, de todo o seu sentimento e de todo o seu comportamento na vida. Você não pode ter uma mudança de coração a menos que mude naquilo que você confia. Isso significa pensar, obter alguma verdade fundamental que mude tudo. E você tem que realmente dizer: eu estava confiando nisso e eu preciso confiar em outra coisa, preciso confiar nisso. Mas você vê, a verdadeira confiança flui de não é uma questão de simplesmente eu saber esse diagnóstico. Então é necessário muito pensamento verdadeiro, e é preciso de uma grande aceitação de uma nova verdade, para nós, como nós nascemos no mundo. Se você realmente foi levado a encontrar Deus, não é apenas místico, não é apenas sentimentos, sua mente tem que mudar. Em segundo lugar, ele tem uma atitude completamente nova em relação às suas posses. Queridos, aqui nós temos um grande problema hoje, no centro do mundo, daqueles que dizem que compreenderam finalmente a verdade de Deus, a graça de Deus, etc. Lutero dizia que um homem só é convertido quando foi convertido o seu coração, sua mente e seu bolso. Por que ele colocou o bolso nisso? Você acha coração, mente, mas bolso? Por que Lutero disse isso? Então a segunda coisa que ele diz é: por favor, aceite agora o presente do seu servo. Aceite todas essas coisas. Nós já sabemos e já mencionamos que Naamã veio, e isso é muito importante lembrarmos, a Israel com um certo número de talentos de prata e de ouro, com uma fortuna. Está listado nos primeiros versos, não é? Nós não podemos transportar simplesmente para o nosso dinheiro, nós podemos dizer que era uma fortuna enorme. Ele veio com mais riquezas
que qualquer homem em Israel podia ter. Ou seja, quem ficasse com aquele dinheiro seria o cara mais rico de Israel. Ele desceu pronto para se separar dessa riqueza, para obter cura. Ele trouxe todas essas coisas pensando que podia negociar com Deus, comprar, pagar, junto com outras coisas que Deus podia exigir dele, como seus valores, sua coragem, sua determinação. E agora ele conseguiu. Quando ele saiu da Síria, tudo que ele queria era cura. Ele estava disposto a dar todo aquele dinheiro e disposto a pagar com atos, mostrando o seu caráter, como ele era valente, corajoso, etc, etc. Mas agora ele descobriu o Deus da graça. Ele conseguiu de graça tudo o que ele ia comprar com todas essas coisas, o que ele era e toda essa riqueza enorme. Ele não teve que pagar um centavo pelo que ele recebeu de Deus, um centavo. No entanto, agora ele volta. Por favor, aceite tudo. É isso que Paulo chama de dar com alegria. Por que ele iria querer se livrar daquela montanha de dinheiro agora? Se ele descobriu as doutrinas da graça, se ele conheceu o Deus da graça e descobriu que aquela montanha de dinheiro não podia comprar nada de Deus, por que ele daria o dinheiro? É o que a maioria das pessoas no mundo reformado pensam. Antes, eu era da doutrina da prosperidade, eu queria comprar Deus, mas eu descobri que Deus é o da graça. Agora, eu amo o meu ouro. Não há lugar onde as pessoas são mais agarradas ao dinheiro do que no meio reformado. Eles descobriram que Deus é o Deus da graça. E isso, em vez de mudar eles, mostrou que o coração deles ama o dinheiro. Você vê a mudança de Naamã, você vê a transformação no coração regenerado. Ele sabe, Deus não pode ser comprado. Eu não posso dar nada para receber algo em troca. E então ele quer dar tudo. O coração dele mudou. Que mudança. É isso que Lutero estava falando. Ele já conseguiu o que queria. Eu vou para o céu? Eu fui curado da lepra, ainda posso ficar com o dinheiro todo. Que doutrina maravilhosa. Eu gostei da graça aí, nesse ponto. A resposta é que ele não está dando esse dinheiro para conseguir mais nada. Ele está dando dinheiro por alegria, por gratidão. Ele descobriu que tudo que ele era e tudo que ele tinha vindo de graça desse Deus. Ele não tem mais dificuldade de dar o dinheiro, ele tem menos. Como eu disse, essa é uma grande marca, infelizmente, do que você pode chamar das pessoas que vão abraçando o evangelho reformado. Elas descobriram que elas não precisam dar nada e elas não querem dar. Não houve uma mudança na mente delas, queridos. A graça não as tornou generosas, gratas e prontas a dar com alegria. Dar ainda é uma dor. Elas nunca fariam o que Naamã fez. O quê? Encontrei o Deus da graça, fui curado, salvo, vou levar todo o ouro para casa. Tudo. Que bom. Isso mostraria que ele não tinha mudado, não é? Uma das marcas de uma pessoa que experimentou a graça de Deus é que sempre há um aumento radical em sua generosidade e não o oposto. Você não pode ser encantado por Deus, ser generoso, gracioso, se alegrar em dar, sem se tornar o que Jesus disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, sem se parecer mais com Ele. Você não pode dizer: as doutrinas da graça me mudaram e eu me tornei menos generoso e mais egoísta, mais apegado. É meu, é meu, é meu. Isso é o oposto do que a graça faz. Você sabe por quê? Vamos ser honestos sobre o nosso dinheiro.
Por que é difícil abrir mão de dinheiro? Igrejas, pessoas inventam 1000 desculpas para não dar dinheiro. A igreja, o pastor, o mundo, as necessidades. As pessoas têm 1000 razões, 1000 desculpas. Mas é porque dinheiro não é apenas dinheiro, queridos. Dinheiro é a moeda da autoestima. Você pode falar sobre moedas em libras, em dólares, em francos, em euros, em reais. Mas o fato é de que o dinheiro, de verdade, ele é a moeda da autoestima. Seu dinheiro, no homem natural, determina como você se sente em relação a si mesmo. Sou um vencedor ou não? As pessoas vão me admirar ou não? Vou ter coisas que as pessoas vão me achar vencedor ou não? Ele determina se você se sente realizado. Quando a pessoa diz, eu sou uma pessoa realizada na vida, se sente que você teve sucesso na vida, sucesso com a obra das tuas mãos, e você sente segurança, e você sente que tem um valor, pelo seu endereço, pelo veículo que você dirige, pelo aparelho que você vai usar, pela tecnologia que você tem acesso. Você certamente quer, às vezes, dar apenas o suficiente para a tua consciência não te perturbar. Mas você jamais terá um coração generoso e cheio de alegria em fazer isso. Só um novo coração se sente assim. Você não simplesmente doa a ponto de sentir que não pode viver de outra maneira, que há uma alegria imensa em você, que ao descobrir o Deus da graça, isso não te fez mais centrado em si, mais egoísta, mais amante do dinheiro, mais alguém que tira a autoestima disso. Quando Deus e sua graça se tornam o teu valor, quem dá a tua identidade, seu senso de valor, quando Deus se torna a tua segurança, o dinheiro agora é apenas dinheiro. Antes ele era um Deus. Antes eu esperava que ele me desse identidade, alegria, valor diante dos outros. Esperava que ele me desse status. Esperava que eu me fizesse me sentir vencedor, melhor, mais capaz. O dinheiro não era só um dinheiro para mim. Ele era a moeda da autoestima. Mas depois que você tem um novo coração, o dinheiro é só dinheiro. Fica muito mais fácil se livrar de algo que não é um Deus, que não me dá identidade, que não me dá felicidade, que não me dá segurança, que não me dá nada que antes eu achava que ele podia me dar. Quando o dinheiro é só dinheiro para nós, e só o Evangelho pode fazer isso, então você pode dar com alegria, não por necessidade. Agora, isso aconteceu com você? Ou você é uma daquelas pessoas que abraçaram as doutrinas da graça e antes dava dinheiro porque achava que podia comprar Deus, mas agora o dinheiro tem um valor enorme para você. Você descobriu simplesmente na graça uma maneira de ter um coração menos generoso. A graça, você diz que recebe tudo de graça, mas você é alguém que não tem nenhuma graça no coração. Enfim, responda. O fato de você ser de Jardim da Luz, ou você ouvir boas pregações por qualquer lugar, o fato de você ser o discípulo de Eliseu, não é garantia. Isso aconteceu com você. O dinheiro deixou de ser a moeda da autoestima. O dinheiro agora é só dinheiro para você. Ou o dinheiro ainda é aquele Deus capaz de dar aquelas coisas, por isso tão difícil de sair das tuas mãos. Há mais do que apenas a questão do dinheiro aqui, porque ele diz, por favor, aceite agora um presente do teu servo. Agora você pode dizer que é apenas uma gentileza superficial, mas ele está dizendo, eu sou teu servo.
Já que cada característica dessa narrativa histórica está aqui, para que eu e você, agora, hoje, e as pessoas que vão vir depois de nós, as que vieram antes, conhecessem essas verdades centrais do coração de Deus. Você vê que ele passou por uma verdadeira transformação. Aqui está um homem que, fora do seu rei, e nós vamos chegar lá daqui a pouco, todo mundo servia a ele, e ele não servia a ninguém. Ele só servia ao rei, porque abaixo do rei ninguém era maior do que ele. Então ele era um cara que não servia a nada nem ninguém, a não ser o rei. Todo mundo servia a ele. Ele era o Senhor. Naamã estava no topo da cadeia alimentar. Para ele de repente dizer: eu sou teu servo, mostra uma mudança radical no que ele acha ser grande e pequeno. Então o princípio operacional central de Satanás é: sua vida pela minha vida. Esse é o princípio operacional de Satanás no coração do homem. Sua vida para me beneficiar, sua vida para aumentar a minha posição. Por que as pessoas sentem raiva, antipatia, desgosto? Por que elas não gostam? Elas vieram para Jardim da Luz, elas achavam que iam ter algo, iam conseguir um ministério, elas não conseguiram o que queriam, então elas não gostam. Porque o princípio operacional de Satanás no coração de todos os homens, até que Deus faça uma mudança, é: como essa pessoa vai me beneficiar, como essa amizade me ajuda, como essa igreja vai me ajudar, como ela vai fazer coisas que me agradam. As pessoas perguntam: o que a igreja tem para os meus filhos? O que a igreja tem para mim? O que a igreja tem para o meu casamento? Você vê, é isso, é a tua vida pela minha. Eu vou gostar de você ou não se você me promove, se você serve para minha agenda. Eu tenho uma agenda no mundo, na vida, e até espiritual, até ministerial. Você vai ajudar na minha agenda, você é ótimo. Você não ajuda na minha agenda, você é antipático. Não gosto. Porque esse é o problema, esse é o sistema operacional de Satanás no coração do homem. Tua vida é pela minha. Todo mundo tem que servir aos meus propósitos de alguma forma, para eu gostar. Então todos que são um problema para o meu projeto pessoal é fatal. Mas o princípio operacional central de Jesus é: minha vida pela tua. Foi o que ele fez. A gente começou o culto dizendo que hoje todos nós nos desviamos como uma ovelha desgarrada, cada um pelo seu caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você vê, o princípio operacional de Jesus é: minha vida pela de vocês. Eu dou a minha vida, ele diz. É exatamente o sistema operacional oposto ao de Satanás. O que a tua vida pode me dar? Não podia dar nada a ele. Quando a graça te transforma, isso é que está no centro do seu coração. Eu fui transformado e salvo porque alguém deu a sua vida. Essa transformação leva o cara do sistema operacional do diabo: a tua vida pela minha. Como é que tu me promove? Como é que o evangelho vai me ajudar? Como é que o evangelho vai ajudar a minha família? Não ajuda a minha família, não ajuda a mim, não ajuda os meus projetos. Como é que essa igreja me ajuda? Como é que os irmãos me ajudam? Como é que aquele cara que trabalha comigo me ajuda? Se não me ajudar, eu não gosto dele. Não está ajudando na minha agenda. Então, esse é o sistema de Satanás. O sistema operacional central de Jesus é: minha vida pela tua. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Minha vida para beneficiar a sua. Não tenho nada a ganhar com isso, mas você vai ganhar tudo por causa da minha vida, da minha entrega. Minha vida derramada por você. Agora, todos os dias, mesmo nas menores interações pessoais, você está operando pelo sistema operacional do Satanás ou de Cristo. Você está dizendo às pessoas: tua vida é pela minha. Tua vida tem valor se ela tem valor para os meus projetos, para a minha agenda. Eu não gosto de você. Esse é o sistema operacional de Satanás. Todo mundo está agindo todo o tempo por um dos dois sistemas operacionais. O de Jesus: minha vida pela sua. Ou a gente pode dizer então que a cada interação que você tem com cada pessoa, com cada situação da vida, você está mais parecido com o diabo ou mais parecido com Cristo.
dependendo de qual sistema operacional está operando em você. Então não se esqueça a propósito, Satanás está sempre com raiva e infeliz. Ele é infeliz. O sistema operacional dele não pode gerar felicidade. Você vê por que esse mundo é infeliz? Todo mundo está dizendo, a vida de todo mundo pela minha. Esse casamento tem que me fazer feliz. Essa pessoa tem que me fazer feliz. Essa igreja tem que me fazer feliz. Todo mundo tem que me fazer feliz. Então, e essas pessoas são infelizes. O mundo é infeliz. Porque o sistema operacional do diabo é o sistema operacional de um ser infeliz. É a vida de todo mundo por ele. Ele é infeliz. O sistema operacional dele só consegue chegar a um ponto: infelicidade, amargura, raiva, ódio, antipatia. É isso. Então, por qual caminho você quer seguir? Dependendo do seu operacional que está operando em você, você está se parecendo cada vez mais com o diabo ou cada vez mais com Cristo. Não tem outro sistema operando no mundo. E você pode andar na cidade e ver aquela multidão e dizer: como essas pessoas podem me beneficiar? Até o ponto que as pessoas normalmente pensam assim: se um governo me beneficia, mesmo que ele não beneficie mais ninguém, tudo seja mentira, para mim está bom. É nisso que eu escolho. A minha categoria vai se dar bem, não é assim? E muitas pessoas, às vezes, quando conhecem alguém, pensam: uau, está aquela pessoa, se eu conhecer ela vai ser bom para mim. Essa pessoa tem influência. Às vezes eu for amigo dela, vou crescer na empresa, vou crescer na igreja. Essa pessoa, andar com ela vai trazer um status para mim. Lá está uma pessoa e eu penso: como ela pode ser boa para o meu projeto? Se eu achar que ela pode ser muito boa, eu penso: cara, essa amizade para mim é tudo, né? Tem que ter essa amizade. Tem que conhecer ela, vou pedir alguém para me apresentar, se eu conhecer alguém que conhece. E mesmo que ela seja desagradável algumas vezes, não seja legal, mas pois, ela serve para a minha agenda. Agora, aquela ali, o que eu vou ganhar com isso? O que essa pessoa, o que está com essa pessoa vai me dar? Não vai dar nada. Eu quero. E se você fosse até a pessoa que você acha que pode te promover, te jogar para cima de alguma forma, no mundo, na vida, na igreja, em qualquer lugar, então, esse é o sistema operacional do diabo. Não importa aonde ele esteja operando. Então, o encontro com Deus coloca você no caminho de Cristo, do sistema operacional de Cristo, e faz você perceber que tudo que você tem é um presente da graça de Deus. E de repente você se sente rico, você sente de onde vem a sua identidade, quem você é, e você sabe que tudo agora lhe foi assegurado, tudo que é necessário agora e no futuro, e você começa a dizer: minha vida pela sua. Não estou aqui porque quero alguma coisa desse lugar. Eu estou aqui porque eu quero que a minha vida construa esse lugar. Não estou aqui porque eu tenho um projeto pessoal. Não vou me aproximar daquela pessoa lá por causa de alguma coisa que eu tenha a ver com a minha identidade, minha satisfação, porque eu já tenho isso. Eu já tenho. Não é? A sua vida deixa de ser um projeto pessoal, é isso. Se você está no sistema operacional de Cristo, acaba essa coisa: o que a igreja tem para mim? O que essa amizade tem para mim? O que aquela coisa ali tem para mim? O que tem para os meus filhos? Em terceiro lugar, Deus se tornou central em todas as partes da sua vida, sem exceção. Agora, essa última sessão é um pouco confusa quando você lê a primeira vez, então nós temos que decodificar um pouco, não é? E eu não acho que seja possível fazer tudo isso aqui agora. Naamã diz a Eliseu: por favor, deixe-me, seu servo, receber um pouco de terra que dê para colocar em 2 mulas e levar, pois seu servo nunca mais fará ofertas queimadas e sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor, a Yahvé, não é? Mas que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Quando meu mestre, o rei, entrar no templo de Rimom para se prostrar, e ele estiver apoiado em meu braço, e eu me prostrar lá também, quando ele se prostrar, porque eu não vou estar adorando
a Rimon, eu quero levar essa terra, eu quero ter algo que testemunhe. As pessoas vão perguntar, uma coisa estranha, ele está levando uma terra, joga uma terra, e o que é isso? E então vai ficar evidente. E aí Eliseu diz: vai em paz. O que está acontecendo? Eu diria que é fascinante e brilhante. Naamã diz, ele não diz a Eliseu: Eliseu, eu posso ficar aqui em Israel para sempre? Ele entende melhor do que isso aqui. Eu não quero voltar para aqueles pagãos sujos, pecadores, aquele mundo horrível, como se ele naturalmente não fizesse parte de tudo aquilo. Quero viver entre pessoas puras, não quero mais nada com eles, não sei o que eu faria lá se eu voltasse. Ele não faz isso, ele está voltando diretamente para a sua vida, e está levando Deus com ele. Ele evidentemente era algo como primeiro-ministro, porque você vê, o rei não entrava para Rimon. O templo de Rimon era o centro do culto da nação, era o principal Deus, que simbolizava tudo que a nação da Síria era. Ele era essencialmente quase a deificação da nação, do pensamento e da cultura deles. Na verdade era uma extensão daquela cultura, e todos os grandes cerimoniais do Estado aconteciam lá naquele templo, e isso acontecia regularmente, e o rei ia lá e se sentava no templo, e ele estava sempre junto com o rei. Ele era uma espécie de primeiro-ministro, um segundo no Estado, o segundo naquele império que mandava, que estava com autoridade. Ele era o número 2 do reino, e ele diz: eu estou voltando para aquele lugar. Então ele não está se retirando da vida, ele não diz: eu não quero ter nada com aqueles pagãos perversos, eu quero ficar aqui. Mas ele também não está dizendo: lá minha fé é privada, voltar para a Síria, vou continuar sendo quem eu era, em casa eu vou adorar a Deus, vou confiar em Deus, mas lá como as pessoas fazem hoje, né? Eu sou professor, como professor não misturo a minha fé, não sou cristão, não sirvo a Cristo, eu deixo em casa, aí eu vou lá e dou aula, aí lá eu sou igual a todo mundo, não há nenhuma diferença, minha cosmovisão, minha mente, tudo é igual. Aí quando eu chego em casa eu pego minha fé de novo, minha fé é privada, é a fé da casa, do final de semana na igreja, e depois ela fica em casa todo dia que eu vou trabalhar, ela não vai comigo. Eu não sou um filho de Deus que é professor. E quando eu sou professor, eu deixo fora a mente de Deus. Eu acho, as pessoas vão dizer hoje, que a nossa religião, a nossa fé deve ser privada. Um ateu não acha isso, que o ateísmo dele deve ser privado. Mas o cristão é privado. Não é algo para a vida pública. E ele não está dizendo isso aqui. Ele está fazendo algo que seria reconhecível pelas pessoas. Por isso ele queria aquele sinal externo. Ele está dizendo: eu vou deixar o mundo saber que mesmo tendo voltado para a Síria, eu só adoro o Deus de Israel, que era inimigo da Síria. Então a maneira como eu vou fazer isso é que toda vez que eu me ajoelhar, eu vou colocar um pouco dessa terra lá. Eu vou ter que me ajoelhar quando o rei se ajoelhar, porque ele está apoiado no meu braço como primeiro-ministro. Mas eu vou colocar a terra lá. As pessoas vão perguntar: o que é isso? Que terra é essa? Que coisa é essa? Porque eu estou adorando a Deus, meu Deus. Eu vou deixar todos saberem que eu não sirvo a mais Deus nenhum, a Rimon, que todas aquelas coisas. Isso significa, aquilo significava um escândalo em sua cultura. Eu estou realmente sempre servindo e adorando apenas a Deus, publicamente, todos vão saber. Não vai ficar lá na minha casona, no meu palácio, minha fé privada lá, enquanto eu vivo na Síria. Portanto, eu quero dizer o seguinte: quando eu entro no templo para aquelas cerimônias, aqueles eventos do Estado, eu vou deixar o mundo saber que, embora eu ame o meu país e vá servir ao país, eu adoro o meu Deus, eu não adoro o meu país. Eu não adoro a minha posição de primeiro-ministro.
Eu posso servir de primeiro-ministro enquanto eu sirvo como um filho de Deus. Se não for como filho de Deus, eu não vou ser primeiro-ministro. Eu não vou ser um filho de Deus escondido. Eu só adoro a Deus. Ele encontrou, Eliseu fala para ele em paz, que ele encontrou um equilíbrio em viver a vida como Deus quer, como sal no meio do mundo, mas deixando evidente quem eu sou, quem é o meu Deus. Agora, você vê o que ele fez? Ele está dizendo: não vou simplesmente sair da vida, eu vou voltar para o centro da vida que eu vivia antes, mas vou levar Deus para lá. Vou levar Deus aonde a minha vida estiver, o testemunho dele vai estar. Não vou para um lado ser beligerante e me afastar do mundo, e por outro lado também eu não vou ter uma fé privatizada ou privada, não é? Lá em casa. Não, minha fé é pública. Como a gente sabe, os cristãos não foram mortos porque eles falam que Jesus era o Senhor, mas do meu coração. Eles falaram que Deus era o Senhor, Jesus Cristo era o Senhor de tudo, o coração deles. E é óbvio que isso era um problema, porque César dizia que ele era o Senhor. E você vê marcas punjantes de uma transformação total. E o Evangelho, uma nova criatura, não tem sua vida em compartimentos. Você vê a relação dele com o dinheiro era nova, a relação dele com a sua posição e trabalho era diferente, todas as coisas eram diferentes. E depois, quando você chega aqui nos versos, eu disse que eu desejaria que, assim, a princípio, que a história acabasse, não é? Mas quando você chega no versículo 18 e 19, a gente tem esse epílogo, e ele é muito triste, e nosso tempo é muito pequeno. As marcas de um homem que perdeu Deus, vivendo no meio de onde Deus realmente é pregado. Você vê em Geazi, ele era servo de Eliseu, ele era um aprendiz ali, um discípulo, e em primeiro lugar, Eliseu não aceitou o que Naamã estava dando. Ele diz: tão certo como o Senhor vive, a quem eu sirvo, não aceitarei nada. E mesmo que Naamã tivesse insistido, ele não aceitou. Por quê? Não era porque seria errado Eliseu aceitar. Você vê pessoas abençoavam com as suas vidas o ministério de Eliseu. Há uma mulher que até fez ele ia tanto lá e ela tanto servia ele com seus recursos, que ela até construiu um quarto para ele, não é? Aí tem o filho dela, morre, nós conhecemos a história. Enfim, todos os profetas foram assim mantidos por Deus, depois do ministério de Jesus, a igreja, enfim. O que aconteceu aqui é que Deus quer deixar claramente que você veja o contraste entre um coração transformado, como Naamã, depois de saber que tudo era por graça, com toda alegria ele queria dar do mesmo jeito e com alegria, em vez de ser o contrário. É graça, então agora. Mas como alguém pode estar ali no centro e ser o oposto, e a negativa de Eliseu é que vai expor isso, não é? Então era importante aqui para mostrar quem a graça muda e quem a graça não muda, não é? Então, em primeiro lugar, a gente disse, Eliseu estava desistindo de mais dinheiro do que qualquer alguém em Israel tinha. Então ele se tornaria o cara mais. E Geazi não tem escrúpulos. Geazi vai atrás de Naamã, e ele é muito esperto, como a maioria das pessoas que amam o dinheiro são espertas. Ele não diz: eu quero dinheiro para mim, tudo que você ia dar a Eliseu dá para mim. Não, ele não ia dizer isso. Cara feio, né? Era horrível. Ele era muito mais inteligente que isso. Ele também não diz: eu quero para o meu mestre.
Meu mestre Eliseu mudou de ideia. Então, ele mandou eu pegar. Eu vim aqui atrás de você. Ele também não disse isso. Isso não seria muito crível. E ele nem realmente pede tudo. Ele tem uma estratégia. Eu acho que é a estratégia mais utilizada. Ele diz: olha, o que você está correndo atrás de mim? O que aconteceu? Olha, eu vim aqui porque chegou uns profetas pobres lá das montanhas. Eu quero ajudar os pobres. Ele queria o dinheiro, a gente sabe, né? Tem gente assim: não contribuo com a igreja porque eu ajudo os pobres. Não é verdade, não é? Um coração generoso que ajuda pobres não teria dificuldades com o reino de Deus, né? Mas ele não falou que queria o dinheiro. Ele disse assim: olha, chegou uns profetas pobres lá das montanhas de Efraim, coitados, estão na necessidade lá. Então eu queria pedir um talento aí de prata e umas roupas, umas mudas, para eles, não é para mim. Eu não estou sendo ambicioso, estou sendo generoso. Eu quero ajudar os profetas pobres, não é? Então ele é muito esperto. Ele consegue seu dinheiro e ainda consegue a fama de que era alguém que estava ajudando lá os pobres que tinham chegado de Efraim. E o fim dessa história é que esse homem pagão foi regenerado, sem nenhum background anterior de conhecimento bíblico. E esse cara que era o servo de Naamã, de Eliseu, tinha um background bíblico. Vai acabar com a lepra que Naamã tinha. Vai acabar. Naamã, aquele cara leproso, sem background bíblico, foi regenerado. E aquele que vivia anos ali perto de Eliseu, ouvindo tudo, nunca foi transformado, vai acabar leproso até a morte, igual Naamã. Não é incrível? Ao longo dos anos, muitas pessoas me disseram: que Deus terrível, ela está ferindo as pessoas. Era necessário Naamã, Geazi, só porque foi lá pegar um negócio, ficar leproso para o resto da vida. E a gente vai ver, Geazi era orgulhoso, porque você vê que ele não era humilde. Ele disse: meu mestre foi muito leve com Naamã, aquele sírio merecia as coisas de Deus, e o meu mestre não pegou nada dele. Este arameu, este sírio, o que ele está falando? Ele está dizendo: a graça de Deus é maravilhosa para nós aqui, mas para ele era orgulhoso, não é? Ele achava que Israel e o povo de lá merecia algo de Deus, mas Naamã não era. Ele era orgulhoso, enquanto Naamã, você viu, se tornou humilde. Nós temos que ver como ele se convence a fazer essa ação. No início diz: meu mestre foi muito... a Bíblia diz que ele disse, foi muito manso, pegou leve com esse arameu, com esse sírio. E ele então está traçando uma diferença de valor entre ele e aquele homem. Deus não deve nada a ele. A graça de Deus é para nós. Há algum valor em nós aqui em Israel que merecemos o que Deus faz. E aqui está pelo contraste. Naamã, o tempo todo, especialmente se você esteve de manhã e agora, cada coisa que Deus está fazendo para trazer Naamã o humilha mais. Ele chegou lá com toda a pompa e Eliseu nem foi falar com ele. Ele chegou lá achando que podia fazer grandes coisas para ser curado. Deus manda eles mergulhar no rio, o que todo mundo podia fazer. Todo o processo de transformação de Naamã é levando ele mais à humilhação e a um coração mais humilde. Ele teve que se livrar da sua autojustiça, do seu senso de importância, do seu senso de merecimento. Ele foi ter que se livrar de tudo, seu orgulho. Tudo foi levando ele para baixo. No entanto, aqui está Geazi, ele está olhando para baixo, cheio de autojustiça. Esse arameu, esse sírio, Naamã não sabia nada sobre a Bíblia. Já Geazi, como a gente disse, ele estava ouvindo, ele conhecia a Bíblia, tudo que era possível conhecer sobre Deus, em primeira mão, com um dos maiores profetas que já existiu, que era Eliseu. Mas ele estava o tempo todo na igreja, ouvindo o melhor pregador da época, Eliseu, com o sistema operacional do diabo. Não fazia uma diferença, queridos.
A razão pela qual ele está nesse caminho é porque ele está dizendo: como eu posso usar Naamã? Como ele pode me beneficiar? É aquele sistema operacional. Como é que ele pode me ajudar? Ele está com aquele dinheiro todo. Que benefício eu posso ter da relação e dessa história toda? Que lucro eu vou tirar disso? Aqui está um homem religioso, conhecedor da Bíblia, mas que opera pelo sistema operacional de Satanás, não o de Cristo. Isso significa que a graça de Deus te torna mais parecido com Cristo. Por isso que, depois de saber que Deus não se vende, ainda assim, com alegria, Naamã queria dar. Mas a religiosidade, mesmo diante do maior profeta daqueles dias, um dos maiores de todos os tempos, não é? Como era Eliseu, não te torna mais parecido com Cristo, mais parecido com Satanás. Se você na verdade se torna pior do que aquele como Naamã, que não tem religião nenhuma, que não tem conhecimento nenhum. Esse é o ensinamento. Quando você diz, ele não está sendo muito severo como devia ser ali, então Deus o tornou leproso. Não é um exagero, não. Eu direi porque esse é o mundo quebrado, queridos. Qual uma das características do nosso mundo quebrado que é terrível? Que é só porque esse mundo é quebrado e um dia ele não vai ser mais. Esse mundo, muitas pessoas andam por aí com almas incrivelmente feias, não é? O ser humano em si, sem Deus, tem uma alma feia. Mas há aqueles que mostram especial crueldade, são superficiais, enfim. E eles, às vezes, são incrivelmente bonitos, estão incrivelmente bem vestidos. Enfim, muitas pessoas são assim. Por outro lado, às vezes, nesse mundo é tão quebrado, que alguém cheio de uma beleza enorme, como o próprio Cristo, as pessoas não podiam ver essa beleza. Eles viam feiura, não via, não estava, nesse mundo quebrado não é compatível o que você vê, corpos bonitos, saudáveis, com a alma do homem. Às vezes é exatamente o oposto. E o que Deus está dizendo é o seguinte: um dia, Geazi, ele era um leproso sempre, mas ninguém via. Deus fez todo mundo ver o que ele era, através daquela negação de Eliseu. Deus está dizendo: um dia eu vou fazer isso com todo mundo, tornar tudo certo. Esse mundo é assim porque esse mundo está errado, está quebrado. A gente vai tomara que Deus conserte o mundo. Então, é assim que Ele vai fazer. Ele vai fazer a alma das pessoas parecerem externamente. Não é que Geazi ficou assim, ele era assim o tempo todo, não é? Deus estava sendo duro demais, ou injusto? Óbvio que não. Ele está tornando tudo certo, está mostrando como Geazi realmente é. Um dia ele vai fazer isso em todos os lugares. Cada sistema operacional que está operando nas pessoas vai ficar evidente. Tudo feio será feio, e tudo que é bonito será totalmente bonito. Não vai haver essa coisa de uma beleza verdadeira escondida e uma feiura escondida na beleza externa. Era uma forma de Deus dizer a todos nós, alertar o mundo sobre o que é fazer o mundo correto. É mostrar todas as coisas claras, como elas são, sem nada estar escondido. Então Geazi perdeu Deus. Ele perdeu Deus completamente. Ele é tudo que Naamã não é. Ele que era discípulo e ouvia Eliseu pregando. Ele não tem nenhum sinal de que era uma nova criatura. Nada. E para encerrar, como você pode ter certeza de encontrar, e que encontrou e não perder, e por isso não vai perder esse Deus? É a terceira figura e a última, e nós temos que olhar rapidamente para a verdadeira heroína dessa história toda. Ela é mencionada apenas no início, por isso a gente lê o início de novo. De quem estamos falando? A palavra diz assim: agora bandos da Síria saíram e levaram cativa uma menina de Israel, e ela serviu como escrava, a esposa de Naamã, como José no Egito. Ela disse à sua senhora: se ao menos meu senhor visse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Agora, quem é essa? Não sabemos. Eu falei que ele é o José, né,
na Assíria, mas a gente não sabe o nome dela. A palavra hebraica significa que ela era pré-adolescente, ela tinha de 10 e 13 anos de idade, 14 anos de idade. E o que aconteceu com ela? Ela foi capturada. Agora ela é uma escrava na casa de Naamã. E se você sabe alguma coisa sobre a brutalidade da guerra, é brutal todo o tempo, mas naquela época os soldados da Assíria entraram em Israel, saquearam uma cidade, mataram as pessoas e levaram parte como escravo. E ela provavelmente, essa menina, para ela ter sido levada, seus pais foram mortos. Se ela tinha irmãos, seus irmãos foram levados escravos para outro lugar, que não estavam com ela. Agora ela é uma escrava na casa síria, e eu quero que você veja que ela está no fundo do poço da sociedade. Se alguém podia estar mais baixo no que a sociedade vê, ela estava lá num buraco, no lugar mais fundo. Em segundo lugar, ela é escrava, ela não tem dinheiro, mas ela é escrava, ela não tem direitos. Em terceiro lugar, ela é uma menina, com aquela idade. Em quarto lugar, ela é jovem em uma sociedade que venerava a sabedoria, simplesmente que vem com o tempo. Ela está no fundo do poço, ela não tem nenhuma perspectiva de mudança. Tudo foi tirado dessa menina, tudo. Pais, família. Ela está sem status. Toda a vida dela foi roubada. E quem acima de tudo é responsável por isso? Quem era o chefe de todos os soldados, de todo o exército que fez aquilo com ela? Naamã. Ele era o cara. Ele era o responsável final. A vida dela não tem saída, não é? Pense nela na sua pequena cama à noite, num dos quartos de escravos da casa de Naamã, pensando na vida que ela nunca mais voltará a ter. Seus pais, sua nação, seus irmãos, enfim. Pensando nessa vida horrível que agora ela tem. Ela é uma escrava, num país distante. Ela está na própria casa do homem que era o responsável final de todas aquelas atrocidades que aconteciam lá em Israel. Agora, como ela respondeu a isso? Esse é o ponto-chave de tudo para encerrarmos. E ainda vamos voltar nessa história mais uma vez, né? É a chave para tudo. Como ela respondeu? Como eu disse, ela é um José no Egito. É uma menina. Bem, eu posso dizer pelo versículo 3 como ela não respondeu. Quando ela soube que o Senhor dela, o responsável por todo o desmoronamento da sua vida, estava com lepra, ela não pensou: a justiça demora, mas chega. Tá vendo? Destruiu minha vida, matou meus pais, me fez de escrava, mas agora vai morrer de lepra. É isso. Pelo menos eu posso sentir esse gostinho aqui. Minha vida não vai mudar, mas eu posso sentir essa alegria perversa de ver ele morrer de lepra. Ele não era o figurão, não era poderoso. Eu sei que alguém em Samaria podia lidar com o problema dele, mas eu vou dizer nunca. Eu quero mais que ele morra. Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu sou escrava, eu sou todos os meus horrores é culpa dele. Eu vou ter pelo menos uma satisfação aqui nessa vida que eu tenho, ver ele morrer de lepra, e eu vou dançar no meu coração. Posso não fazer isso na frente de todo mundo, mas no meu coração eu vou dançar no funeral dele. Foi isso que ela disse, queridos. Nós vivemos uma sociedade mergulhada em ideologias, mergulhada no vitimismo. Há pessoas, ela tinha tudo para se cobrir de vitimismo. Hoje as pessoas culpam seus pais por tudo, a sociedade. Há pessoas culpando sua vida por causa de coisas que aconteceram há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás. Se vitimizam pelo que aconteceu há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 100 anos, há 300 anos.
Foi assim que ela respondeu? Não, por quê? Porque veja o que ela diz. Ela não vai à esposa de Naamã e diz: olha, eu conheço alguém em Israel que poderia curar seu marido. Ela não está apenas dando uma informação assim, sabe? Ela disse: se ao menos ele conhecesse Eliseu. Você sente que nela há mais do que dar uma informação. Tem um cara lá que talvez resolva. Não. Ela, além de não esconder isso, ela está sentindo. Ela diz: se ao menos o meu Senhor visse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Há amor ali. Se ao menos ele visse, se ao menos ele enxergasse, se ao menos ele soubesse, se ao menos ele tivesse acesso a Eliseu, tudo ia mudar na vida dele. Você vê? Há uma certa... há uma profunda empatia com o leproso Naamã no coração dela. Em vez de ver todas aquelas coisas, está vendo? Agora, é isso. Tudo tem a sua hora. Tá? A resposta é que havia um perdão muito custoso no coração dessa menina. E você diz: o que quer dizer perdão custoso? Uma das razões pelas quais é relativamente fácil perdoar algumas coisas e outras não, é porque a gente sempre está vendo qual é o custo do perdão. Se o cara ali, eu mando ele segurar um troço meu que vale R$10 e deixa cair e quebrar, por desculpa, caiu aqui, não tem problema. Se eu dou ele um troço que vale R$1 milhão, ele quebra, tá maluco? Não posso. Normalmente o perdão, ele está ligado ao quanto é custoso para nós. Não, essa pessoa me fez muito mal, não posso perdoar ela. O cara ali me fez pouco mal, eu posso perdoar ele, porque o perdão não é tão custoso. Você diz: esquece, é uma porcaria, aqui eu não posso, pastor, isso está me consumindo, não posso. Se uma pessoa pega algo de muito valor, então é diferente. Algo que é custoso para mim, quanto mais algo é valioso para mim, mais difícil é o perdoar. É assim, pense nisso. Ela deve ter suportado seu sofrimento, e toda a vida dela foi destruída por causa da responsabilidade final de Naamã. E ela poderia não ter perdoado, ela poderia ter tentado desejar ver ele sofrer um pouco, o que ele fez as outras pessoas sofrerem. A vida dele agora está nas mãos dela, e ela suporta as suas perdas, sua dor, seus pais que se foram, sua liberdade que foi. Era muito custoso perdoar Naamã e até desejar: se ele pudesse ir a Eliseu, ele ia ser curado, e tudo ia ficar bem na vida dele. Ela suporta a sua dor. Você vê que ela tem um coração, nessa história, um coração novo. Ela não é igual o Geazi, só parte do povo de Israel. Ela o ama. Se ele fosse, puxa vida. E certa vez eu vi alguém pregando a respeito disso, lendo, e essa pessoa que já viveu há séculos atrás disse: essa menina pagou preço pela utilidade. E foi um sermão nesse texto. Ele disse que ela pagou o preço da utilidade. Não é adorável pensarmos nisso? Aqui está o que o sermão estava dizendo. Quando você é injustiçado, você se recusa a perdoar, você pode sentir uma alegria no seu coração. Você vai falar assim: agora ele vai pagar. Ela sente uma alegria perversa no coração. Você pode ter esse tipo de alegria e permanecer com raiva e pensar, e se você não pode retribuir, mas deixar as coisas ir de mal a pior, até se gostar disso. Mas você não pode ajudar ninguém. Você está num estado tão miserável, você nunca pode ser a fonte com a qual Deus usa para abençoar pessoas. Mas porque ela pagou o preço da utilidade, porque ela perdoou ele, há um custo imenso
da destruição que ele tinha causado na vida dela, porque ela suportou aquele sofrimento, ela finalmente se transformou em alguém que era incrivelmente útil. E ela estava operando por aquele sistema operacional de Cristo. Não era, o que essa pode me dar? A minha vida pode abençoar Naamã. Talvez seja para isso que eu estou aqui. Talvez seja para isso que todas essas desgraças aconteceram. Eu estou aqui. Como José vai livrar o Egito da fome, então, eu estou aqui como servo de Deus, e você a maneira com que Deus leva Naamã para ele. Você vê, sem vitimismo, sem amargura. Nós não temos o nome dela, né? Ela é anônima. E foi por isso que Naamã foi salvo. Você vê, ela é um instrumento útil. Não só salvo por Deus, útil. Ele tinha uma serva que, embora ele tivesse errado tremendamente com ela e destruído toda a vida dela, ela o perdoou, ela pagou o preço da utilidade. Então ele acreditou na palavra dela, e ele foi salvo. Essa é a diferença. É por isso que ele conheceu Deus. Você está começando a entender como essa história mostra quem tem um coração regenerado e não, de várias formas. Você tem um servo, sabe, ela só está apontando, você tem um servo sofredor disponível para você. Naamã tinha uma serva lá. Você tem um servo sofredor supremo. Tudo que você fez foi contra ele. Todas as horrores que ele experimentou foi por sua causa. Ele também foi separado do pai dele, como a menina. Jesus Cristo veio à terra como um exilado, não é? Mas a dor da separação dele do seu pai foi infinitamente maior do que a dor da separação dessa menina dos seus pais. Ele experimentou o que ninguém jamais vai experimentar, uma separação inigualável para qualquer coisa que nós possamos ser separados. A raça humana o feriu em cada pecado, entre aspas, não é? E quando ele veio ao mundo, também nós o rejeitamos, nós o torturamos. Enquanto ele estava morrendo, enquanto nós estávamos matando ele pode fazer isso por essas pessoas. E porque ele suporta o castigo, porque ele não retribui, ou porque ele não abraça um vitimismo, ele tem nossas vidas em suas mãos, como a menina tinha de Naamã. E é assim que você encontra Deus. É assim que o Espírito Santo nos chama eficazmente, através do servo sofredor. Você está sofrendo agora. Você faz parte dessa geração vitimista. Você culpa pessoas. Você culpa pessoas pelo que as pessoas fizeram há 10 anos, há 20 anos. Você culpa até pessoas pelo que elas fizeram há 300 anos atrás. Algo realmente ruim acontecendo na sua vida. Talvez alguém tenha te prejudicado terrivelmente. Você podia até perdoar algumas coisas, mas tem coisas que você não pode perdoar, não é? Como eu disse, quanto maior valor a gente acha que foi tirado de nós, mais difícil é. Os filhos de Deus, eles não só perdoam, você vê como aquela menina, eles pagam o preço da utilidade, não é? Ela obviamente não apenas perdoou Naamã, ela não tinha nenhum problema com Deus. Ela não estava lá pensando, por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Por que Deus permitiu que eu estivesse aqui como escrava? Por que Deus não livrou papai e mamãe? Ela não tem nenhum problema com Deus. Deus ainda é o Deus dela. Ela não tem nem 15 anos, ou no máximo 15 anos, como Daniel na Babilônia com 15 anos, como José no Egito. Dessa forma, se você quer se tornar, se o teu coração é levado a ser suave, não é?
ele é amaciado, empático, sábio, útil para as outras pessoas. Você é chamado para, como o Pai te salvou em Cristo, olhar para essa beleza de Cristo e pagar o preço da utilidade nesse mundo. Você nunca vai ser vitimista. Você nunca vai dizer, está vendo, agora chegou a hora. Esse lugar, não a veja apenas como um exemplo, veja como essa mão indicando o Salvador, o servo sofredor. Ela era uma serva, o servo sofredor supremo. E a Bíblia diz que quando você realmente o vê pelo que ele é, você é transformado interiormente. Isso é a regeneração, esse é o chamado de Deus. Isso aconteceu com Naamã, é isso que Geazi nunca experimentou. Nunca. Nós agradecemos a Deus por nos dar essa notável história cheia do Evangelho. Poucas histórias podem sondar tanto os nossos próprios corações, não só para sabermos o que é alguém regenerado, mas olharmos para nós mesmos e ver se essas marcas estão operando ali, ver que sistema operacional opera em mim, nas minhas interações com as pessoas, no trabalho, em casa, com a igreja, o sistema operacional do diabo ou o sistema operacional de Cristo. Então, no que eu estou me transformando cada vez mais parecido. O meu sistema é tua vida pela minha ou minha vida pela sua? Você vê essa menina, a vida dela teoricamente foi destruída, mas ela não tem problema nem com Deus e nenhum problema em ser útil ao homem que era o responsável. E sem ela, essa história, sem Deus usar essa menina, toda essa história não era possível. Nem a salvação de Naamã, nem o desmascaramento do cristianismo nominal de Geazi, nem o que nós estamos aprendendo nessa noite. Deus usou ela para todas essas coisas, que nós possamos realmente olhar para a graça de Deus e ver, ela me mudou. Você vê como quando Naamã descobriu que não podia comprar Deus, ele voltou e estava mais alegre em dar do que antes. Você vê todas as marcas em Naamã, nessa menina, e vê as marcas do cristianismo nominal em Geazi. Nós oramos a Deus para que histórias como essa iluminem todos nós grandemente, e que cada um de nós olhe para os seus próprios corações e vejamos realmente qual é a obra da graça, e vejamos se essa obra está acontecendo ou aconteceu em nós, e por isso continuará até o dia final. Domingo que vem a gente encerra essa história. Vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz,
acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a